Fala galera, Rosman do Ainda Queima aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar hoje com a nossa série do RP Generator, versão de Ainda Tuber. Antes da gente prosseguir pro vídeo, queria pedir aqui, se você já puder deixar seu like, e quem não for inscrito, se puder se inscrever, vai me ajudar bastante aí para eu crescer o canal. Então dá essa ajuda aí. E se você já assistiu os vídeos anteriores, você já sabe que o Ainda Tuber é um desafio do Ainda Queima, onde você faz 31 desenhos para os 31 dias de outubro. A lista do desafio tá lá na página do Ainda Queima no Instagram, e também nos destaques você vai encontrar a arte que artistas parceiros estão fazendo, cada um para um dia. A gente já passou da metade do desafio aqui, já estamos se aproximando do final, essa é a penúltima semana, estamos na reta final. E hoje a gente vai cobrir as palavras do dia 20 até o dia 26. Então, sem muita enrolação, vamos aqui para a primeira palavra, a palavra do dia 20. A palavra do dia 20 era guardião, e esse dia eu queria fazer um personagem, e eu queria trazer uma raça que tem em Gandhari, que eu não tinha explorado muito aqui nesse desafio ainda, que são os cabras. Os cabras são um povo que ele tradicionalmente é mais recluso, é mais simples, vivem de uma forma sem muitas tecnologias, sem muita magia, uma forma mais rural, mais tranquila de se viver. E como a palavra era guardião, eu pensei em fazer um guardião que fosse da raça cabra. Existe um grupo de guardiões, de patrulheiros em Gandhari que se chamam os Chifres da Tempestade, que são cabras que receberam uma bênção de Cóleros, que seria o deus que criou essa raça, e eles começam a receber habilidades relacionadas ao relâmpago, ao trovão. Esses cabras então se juntaram nessa organização, nesse grupo de patrulheiros, que vive nas montanhas do esquecimento e meio que protegem ela. Eles ficam ali vigiando, tanto para ajudar eventuais escaladores ou pessoas que se aventurem na montanha, tanto quanto para proteger o seu povo dos perigos que possam aparecer, porque o povo cabra tem muitos assentamentos e vilarejos próximos à montanha. Então, esse daqui foi Tuck, um personagem que eu inventei justamente para cumprir essa função. Como ele é um patrulheiro, botei aqui que, seguindo mais a lógica da classe de RPG do Ranger, ele teria diversas habilidades de sobrevivência e também habilidade com armas, então botei aqui ele uma espécie de faca, um rifle aqui já mais de tiro à distância, assim, porque no mundo de Gandhari, o sangue de chão, o cristal, que é a matriz energética, né, ele permitiu, né, o avanço tecnológico a ponto de surgirem armas semelhantes às armas de fogo. Então esse aqui foi Tuck, o Chifre da Tempestade. Eu achei que ficou bem maneiro e foi muito bom fazer um desenho aí mostrando essa raça pro pessoal. Seguindo essa linha aqui de personagem, a palavra do dia 21 era constância. Esse dia, como eu falei, eu também queria fazer um personagem e eu segui na mesma linha. Eu procurei uma raça que existe, que eu ainda não tinha trazido e quis explorar um pouco mais ela. Existe um povo chamado Shanki em Gandhari. Eles são um povo mais ligado à natureza. Eles têm hábitos mais noturnos, eles são um povo nômade e eles têm todo um misticismo próprio deles, as crenças deles, os costumes deles. Eles não vivem muito nas cidades, não vivem dentro da lógica da sociedade imperial, da sociedade mais urbana. Então eu pensei em fazer uma caçadora desse grupo, porque os Shanks são muito observadores, eles estão sempre notando as estrelas, notando os detalhes do ambiente ao redor deles. Então eu pensei na Constância, a caçadora, porque ela sairia de noite, né, para tanto caçar quanto coletar alimentos diversos que vão ali manter a sobrevivência do seu clã. Os Shanks vivem em clãs, né? E para isso ela precisa estar constantemente observando e entendendo, vendo as pistas que a natureza ou o deserto que ela vive dão para ela, senão ela não vai conseguir achar nada. Então essa aqui foi a Shaala, a líder dos caçadores do clã Katami, pro dia 21. Bom, pro dia 22 eu queria fazer um item, porque a palavra era mosaico. E mosaico eu achei que era uma palavra um tanto diferente, assim, das que a gente vinha fazendo, né? Então eu tive que dar uma pensada um pouco maior no que eu queria fazer com ela. Mosaico eu comecei a lembrar de fractais e comecei a pensar em algumas padronagens. E isso foi me lembrando tudo algo meio caleidoscópio, algo meio hipnótico. E eu resolvi fazer um item que tivesse essas habilidades, tivesse uma padronagem meio mosaico assim, e que pudesse ter
um padrão meio hipnótico e habilidades relacionadas a isso. Pensei então, com a ajuda de alguns amigos meus, no leque, que teria esse lance dele abrir e revelar o padrão hipnótico. E esse leque, basicamente, ele teria 3 olhos, né? Conforme você gastasse as habilidades, os olhos iam se fechando e só abririam novamente no dia seguinte. Então aqui, se você quisesse meio que encantar uma pessoa para fazer ela ficar mais amigável a você, te considerar um aliado, você conseguiria tentar isso gastando o fechar de um olho. E se você quisesse fazer algo um pouco maior, como criar um padrão ilusório que fosse tentar pegar mais pessoas, uma área maior, você gastaria 2 olhos para projetar esse padrão hipnótico numa área. Então esse daqui foi o leque do hipnólogo. Esse daqui ele ficou simples, eu tive alguns problemas na finalização, que eu tive que voltar atrás, mas em geral eu gostei do resultado, gostei mais até do conceito do que do resultado, mas achei que foi válido e eu até que gostei. Bom, então vamos para o dia 23 e a palavra aqui era hora. Esse dia, novamente, eu tava afim de fazer um personagem, só que da palavra hora eu não puxei diretamente ela, eu fui linkando com outras coisas. Então hora me lembrou de relógio eu já pensei num relojoeiro, na engrenagem. Então eu queria, como eu já mencionei algumas vezes aqui que existe o cristal sangue de chão, que serve de matriz energética para algumas engenhocas, para algumas máquinas aqui de Gandhari, eu pensei na seguinte história. Conforme o avanço tecnológico ao redor desse cristal foi evoluindo, foram surgindo novas máquinas, novos veículos, novas armas. Com isso, um relojoeiro da cidade de Bharatosh resolveu botar seu grande sonho de ter um assistente pessoal em jogo e começou a estudar isso também. Foi daí que ele criou o Steve, que é considerado o primeiro autômato de Gandhari. Então Steve é uma espécie de robô, né, que foi criado para auxiliar esse relojoeiro e ele tem inteligência, ele tem capacidade de linguagem. Então, Steve e suas engrenagens foi o desenho para a palavra hora. Continuando aqui para a palavra do dia 24, que era raiz. Nesse dia eu resolvi fazer uma criatura que eu tinha pensado. É um pouco mais simples, né? Mas é um conceito que eu queria explorar. Quando eu pensei em criatura e raiz, eu lembrei das mandrágoras, que são aquelas plantas que a raiz dela se assemelha muitas vezes a um feto. Em certas mitologias e ficções, tipo Harry Potter, essa mandrágora, ela grita, né? Ela é viva de verdade. E aí eu pensei em fazer uma mandrágora mimetista, que foi o nome que eu dei. Essa mandrágora, ela se infiltraria dentro de plantações, quando ainda fosse uma pequena muda, e ela seria mimetista porque ela assumiria a forma das raízes ao seu redor. Então, se ela estivesse numa plantação de cenouras, ela assumiria a forma de uma cenoura. Se estivesse de beterraba, de nabo, assumiria essas formas, e ela ficaria ali crescendo e sugando os nutrientes da plantação como uma praga. Ela passaria muitas vezes desapercebida por essa semelhança com as raízes ao redor, mas uma vez descoberta, ela ficaria um pouco agressiva. Apesar disso, ela não teria muito perigo, né? Não seria uma criatura muito perigosa, seria mais uma praga mesmo. E eu criei aqui na cabeça que essas mandrágoras mimetistas, fazendo um link com o primeiro desenho do RP Generator, poderiam ser combatidas se você tivesse um gato-vaca na tua plantação. Ele poderia caçar e eliminar essa praga das mandrágoras mimetistas. Então eu curti muito esse desenho, principalmente a ideia dele, né, e a simplicidade. Gostei de ter essa variedade dela não ser sempre da mesma forma, ela poder assumir cada hora uma forma diferente. Então essa foi a mandrágora mimetista, também curti bastante o resultado. Bom, então indo aqui pro dia 25, nesse dia eu queria fazer uma outra criatura e a palavra da vez era gelo. Pensando em criaturas de gelo, criaturas da neve, né? Existem muitos clássicos como o Yeti, o dragão branco, que geralmente cospe gelo, algumas criaturas nessa linha. Só que eu não queria fazer nada muito clichê, até porque muitas dessas criaturas elas não existem no mundo que eu criei. Então eu resolvi, pegando mais um pouco desse conceito do Yeti, de uma criatura tipo um predador das neves, eu resolvi fazer umas misturas aqui e eu comecei a imaginar, e se os patos tivessem que se adaptar aos locais mais gelados de Gandhari, onde eles não tivessem sementes para comer, por exemplo, pequenos alimentos para comer,
eles tivessem que evoluir para uma postura mais predativa. Então eu fui imaginando esse pato aqui, que ele cresceria de porte, ficaria mais agressivo com garras, com dentes mais afiados e assumiria uma postura mais de caça quando nesse ambiente de neve, de tundra. Então ele foi ficando assim, eu gostei bastante desse daí também, um design mais simples assim, menos elementos, mais focado na forma dele. E eu achei que ficou bem legal. Esse daí foi o pato montanheiro e essa foi a arte aí para a palavra gelo. Passando aqui para a última palavra do vídeo de hoje, a palavra do dia 26, que foi metal. Metal, assim como gelo, era uma palavra muito ampla, que vem muitas coisas um pouco óbvias na nossa cabeça. Eu fiquei bastante tempo pensando no que eu queria fazer com ela, e aí eu resolvi que eu ia fazer uma arma mesmo, só que tentar contar alguma coisa com essa arma. Então eu fui projetando esse par de cimitarras, que as cimitarras seriam adequadas para a estética que eu tô botando principalmente na área do Império. Seriam as cimitarras de luz e ordem. O deus Sunon, aqui no meu mundo, ele representa o sol, ele representa a ordem, a paz, a luz. Então, esse deus, os seguidores dele, da igreja diopental, alguns deles que fossem dedicados mais ao combate, eles ganhariam esse par de cimitarras. E além de serem ótimas cimitarras para o combate, elas teriam habilidades como emitir uma rajada de luz para tentar ofuscar a vista de algum oponente, ou então algo como aquecer a ponta da lâmina para dar um golpe. E essas foram as cimitarras de luz e ordem, dia 26 aqui para fechar com a palavra metal. E é isso, galera. Obrigado quem ficou até aqui. A gente já tá acabando o nosso desafio. Semana que vem provavelmente é o último vídeo onde eu vou terminar aí as palavras até o dia 31. Como eu falei nos outros vídeos, estou curtindo bastante. Está sendo cansativo fazer esses vídeos e desenhar todo dia, mas está sendo legal para eu conseguir evoluir a lore desse mundo, desse universo que eu estou criando, também praticar bastante a criatividade. Então é isso. Brigadão que ficou até aqui. Não esquece de deixar seu like, sua inscrição, e a gente se vê no próximo. Valeu!